Hoje a gente vai falar de variáveis e operadores relacionais. O que são variáveis? As variáveis permitem o armazenamento de informação na memória do seu computador. Como assim, Sofia? Vamos começar dando um exemplo na prática. Na última aula, a gente falou sobre imprimir Hello World no terminal do nosso computador. Agora, e se a gente pegasse esse Hello World e armazenasse dentro de uma variável? Essa variável pode ser qualquer coisa. Ela pode se chamar minha variável, ela pode se chamar x, ela pode se chamar y, ela pode se chamar Sofia. Ela só não deve ter caracteres especiais e nem espaços. E você tem que lembrar que letras maiúsculas e minúsculas são diferenciadas. A gente tem case sensitive aqui. Então, as variáveis funcionam da seguinte forma. Você coloca o nome dela, né? No caso, a minha variável tem um underline para ela não precisar ter espaço, porque ela não pode ter espaço. Depois você coloca um sinal de igual, e o que vier depois daquele sinal de igual será o valor atribuído à sua variável. Agora, por exemplo, para vocês verem que letra maiúscula e minúscula faz a diferença. A gente primeiro vai pedir para imprimir a minha variável com M maiúsculo, e depois a gente vai pedir para imprimir a minha variável com M minúsculo. Então, vamos lá. Abrir o terminal. Eu já tenho aqui, ó, que eu já puxei esse projeto antes de começar a aula. Tem um detalhe importante. Você não pode esquecer de salvar o seu projeto, porque senão ele não vai funcionar. Pronto. Agora você pode ver que a gente tem os 3 prints. A gente tem o primeiro print, que é um Hello World diretamente. A gente tem o segundo print, que a minha variável com letra maiúscula foi igualada a Hello World. E ele está sendo feito aqui. E a gente tem o terceiro print, que é amor, que está sendo feito aqui, com minha variável com letra M minúscula. Agora, tem um detalhe importante sobre as variáveis, que é o tipo delas. O tipo é simplesmente o que o valor define sobre ela. Ou seja, quando você vai na sua variável, você cria ela e depois você coloca o igual que vai atribuir um valor a ela, o que vem depois desse igual está falando qual é o tipo da sua variável. Existem vários tipos de variáveis. Você pode ter uma variável do tipo inteiro, que seria, por exemplo, x igual a 47. Você pode ter uma variável do tipo flutuante, que seria, por exemplo, x igual a 2,82, que é um número quebrado. Lembra que na última aula a gente conversou que se a gente dividisse 10 por 3, não ia dar 3 ponto alguma coisa, ia só dar 3? Por quê? Porque a gente estava falando de um número inteiro. Existe também as strings, que é o que a gente fez. É uma variável sendo igualada a uma frase. Existe também o tipo booleana, que é true ou false, verdadeiro ou falso. Então, vamos fazer alguns testes aqui para a gente ver. A gente vai ter uma var 1, que vai ser do tipo inteiro. Então, a gente vai falar que ela é 47. Var 2, que vai ser do tipo flutuante. Então, a gente vai falar que ela é 47,7. O ponto é a vírgula aqui, tá, gente? Var 3, então vamos fazer mais uma do tipo string. E var 4, que vai ser do tipo booleana. Vamos testar esse programa e vamos ver o que vai dar. Não deu nada. Por que não deu nada? Porque a gente não mandou imprimir as nossas variáveis. Não adianta nada você colocar aquele valor na memória do seu computador, porque se você quiser ver ele no seu terminal, você precisa mandar imprimir, usando o print. Agora que a gente mandou imprimir todas as nossas variáveis, a gente pode testar de novo o nosso programa.
Agora sim, a gente tem os nossos 3 primeiros prints, que são 2 Hello World e amor. Depois a gente tem o print da variável 1, que é 47, o da variável 2, 47.7, o da variável 3, que é opa, e o da variável 4, que é true. E cada uma dessas variáveis possui um tipo diferente. Agora, existe uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Não adianta você vir aqui, mandar imprimir uma variável, a gente vai chamar ela de var triste, e atribuir depois desse print um valor a essa variável. Por quê? Porque não vai funcionar. A sua atribuição precisa ser feita antes de mandar imprimir aquela variável. Então, se a gente vier aqui, você vai ver que não vai imprimir 10. A última coisa que imprimiu foi true, que é o valor da variável 4. Agora, se a gente voltar, pegar isso daqui, copiar e colar aqui em cima e salvar, a gente vai poder imprimir o 10. O que acontece se eu, por exemplo, decidir atribuir outro valor a uma variável que eu já atribuí um valor? Então, var, underline, triste, vai ser igual a 11 agora. A gente vai ver que o valor a ser impresso foi o último valor a ser atribuído. Não imprimiu 10, imprimiu 11, porque é o último valor que a gente atribuiu a var triste. Vamos falar agora de operadores relacionais. O que são operadores relacionais? Esses operadores servem para comparar variáveis ou valores. Por exemplo, a gente vai possuir uma variável que vai ser igual a 2. Então, variável igual a 2. E a gente vai possuir outra variável que vai ser igual a 3. Então, x igual a 3. Agora, nós podemos comparar essas duas variáveis utilizando operadores relacionais. Assim, a gente vai descobrir, por exemplo, se a variável é igual ou não a x. Para isso, a gente utiliza dois iguais. Assim, a gente vai comparar. Porque se a gente utilizar um igual só, significa que a variável vai estar recebendo x, e não é isso que a gente quer. A gente também pode comparar se a variável é diferente de x. Da mesma forma, podemos comparar se a variável é maior que x. Podemos comparar se a variável é menor que x. Ah, mas Sofia, e se eu não tiver variáveis, variável, x e y, e se eu tiver números e eu quiser comparar esses números, por exemplo? Então você pode utilizar os números diretamente, dá na mesma. Então a gente pode vir aqui e comparar, por exemplo, se 2 é maior ou igual a 3. O que provavelmente vai retornar falso, porque o 2 não é igual a 3 e o 2 também não é maior que 3. Agora, se a gente comparar se 2 é menor ou igual a 3, deve retornar verdadeiro. Ah, isso é um detalhe também. Os operadores relacionais retornam booleano, ou seja, true ou false. Eu vou apagar o resto do nosso programa aqui, só para vocês verem apenas o resultado que importa. Aliás, eu já adicionei comentários nele inteirinho de novo, para vocês poderem acompanhar aí na descrição.
Então, vamos salvar o nosso programa. Se o seu terminal estiver muito poluído, você pode escrever clear nele, que ele vai limpar. E aí você coloca o seu programa para rodar de novo. Vamos ver essas comparações. Lembrando que variável tem valor 2 e x tem valor 3. Então, 2 é igual a 3? Não. Retornou falso. 2 é diferente de 3? Sim. Retornou true. 2 é maior que 3? Não. Retornou falso. 2 é menor que 3? Sim. Retornou true. 2 é maior ou igual a 3? Nenhum dos dois. Então, retornou falso. E 2 é menor ou igual a 3? Sim, é menor. Então, retornou true. Coisa que eu queria dar uma adiantadinha com vocês é sobre a diferença entre ou e, para vocês entenderem melhor a ideia de maior ou igual e menor ou igual. Quando você está indo na sorveteria com a sua mãe, e aí você fala para sua mãe, mãe, eu quero um sorvete de chocolate ou um sorvete de morango. Significa que se ela te der um sorvete de chocolate, você vai ficar feliz, e se ela te der um sorvete de morango, você vai ficar feliz. Agora, se você for com a sua mãe na sorveteria e falar, mãe, eu quero um sorvete de chocolate e um sorvete de morango, e sua mãe vai lá e te dá um sorvete só de chocolate, ou ela te dá só um sorvete de morango, você não vai ficar tão feliz assim, porque você queria os dois. É assim que funciona o maior ou igual. Se você tem 2 menor ou igual a 3, por exemplo, se qualquer uma das duas coisas for verdade, aquilo já vai retornar verdadeiro, porque é um ou. Então, se o seu 2 for menor que 3, já está satisfazendo aquilo. Ou, se o seu 2 for igual a 3, também já está satisfazendo aquilo. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, mas por enquanto, para vocês entenderem melhor do porquê um 2 menor ou igual a 2 é verdadeiro, e um 2 menor ou igual a 3 também é verdadeiro. Ó, gente, amanhã a gente vai falar de operadores lógicos e de estruturas condicionais, que com certeza vocês vão achar muito legal.